Olá, meu nome é Maverick Melo. Eu sou um consultor de negócios e mentor no treinamento de líderes. O objetivo desse vídeo aqui é contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, que basicamente se dividiu em duas fases. A primeira, quando eu fui CLT, passando por vários níveis dentro de uma empresa. E o segundo momento, quando eu passei a ser empresário, ou seja, dono do meu próprio negócio. Na primeira fase, quando CLT, eu comecei a minha jornada num nível muito operacional, passando depois para o nível tático e logo em seguida seguindo para o nível estratégico. Mas qual é a diferença disso? No nível operacional, a minha maior preocupação era executar o meu serviço bem feito. Eu tinha que apresentar apenas os meus resultados para o meu líder. Mas quando eu passei para o nível tático, eu passei a ter outras preocupações. Afinal de contas, eu comecei a assumir uma gestão sobre a equipe. Então eu tinha que me preocupar também com o resultado dos outros. E isso me trouxe muita dificuldade. Eu tive muitos medos na época. E quando eu passei para o nível estratégico, esses medos aumentaram. Afinal de contas, eu passei a ser líder de líderes. Cada fase dessa tem um grau de preocupação, tem um grau de exigência. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês aqui. Quando você assume um nível tático, ou seja, a gestão sobre pessoas, uma série de dúvidas ocorre dentro de você. Uma delas, o quanto efetivamente eu estou preparado para assumir essa posição? Ou o que eu devo fazer primeiro? Quanto que eu devo me esforçar efetivamente para mostrar um resultado? Afinal de contas, a empresa confiou em mim uma tarefa para eu apresentar uma produtividade. Será que basta apenas ter um bom conhecimento operacional para eu gerir pessoas? Talvez não. Na pele, nós percebemos que é muito mais do que isso. Nós precisamos entender de pessoas. Nós precisamos entender de como mobilizar pessoas. Às vezes, é mais importante conhecer pessoas do que propriamente o operacional. E nesse momento, eu experimento o que é a solidão na liderança. Afinal de contas, eu tinha tantas dúvidas, tantas questões não respondidas. Afinal de contas, eu estava assumindo uma posição nova. Mas eu não tinha para quem perguntar. Eu não podia perguntar ao meu chefe, porque senão eu passaria uma imagem de incompetência. Não poderia perguntar aos meus liderados, afinal de contas, eles não teriam a melhor resposta para mim. E eu não tinha mais ninguém à minha volta para eu poder perguntar. Com isso, eu começo a buscar no mercado determinadas formações. Me formei em MBA na Fundação Getúlio Vargas, me certifiquei pela PUC e também pela UFRJ. Mas, apesar dessas instituições serem maravilhosas, elas não respondiam a algumas questões que para mim eram muito importantes. Afinal de contas, o que eu tinha que fazer efetivamente para engajar pessoas? O que eu tinha que fazer para conhecer os anseios das pessoas? O que eu tinha que fazer para tirar os meus medos efetivamente? Essas respostas eu ainda não tinha. Então, eu segui a minha jornada ainda com muitas dúvidas, acertando algumas vezes, errando outras, e assim eu segui o meu caminho de liderança. Depois de um certo tempo, eu resolvi pegar todo esse meu conhecimento e aplicar no mercado como empresário. Eu saí de uma situação de CLT, resolvi abrir minha empresa e prestar serviço às empresas levando esse conhecimento. A minha empresa, ela trabalhava com planejamento estratégico, modelagem de processos, relacionamento com o mercado, pesquisas. Tudo isso era muito importante para proporcionar à empresa uma visão mais estratégica. Apesar dos bons contratos que eu tinha firmado com médias e grandes empresas, mas ainda faltava alguma coisa para mim, que era justamente levar todo aquele conhecimento que eu adquiri para as outras pessoas. Afinal de contas, durante toda essa jornada de consultor, eu pude conversar com vários empresários que tiveram a mesma dúvida que eu tive. Afinal de contas, sou líder, e aí, o que eu faço? Como ser um líder melhor? Como engajar pessoas? Essas dúvidas são pertinentes a todos os líderes, principalmente quem acaba de assumir uma posição de gestão.
E justamente nesse contexto, eu precisava levar essa informação para as pessoas. Eu precisava ensinar o que eu aprendi. Esses outros líderes, eles tinham também grandes formações. Eles tinham também seus MBAs, suas formações e muitas das vezes anos de estrada, mas ainda continuavam com essas mesmas pequenas dúvidas. E a partir disso, eu comecei a perceber que eu precisava conhecer mais, entender mais sobre comportamento de pessoas. E nesse momento, eu busco uma nova formação, uma formação em coach integral sistêmico, que é uma formação onde o treinador ele começa a olhar os vários pilares que incidem na vida do ser humano, como, por exemplo, o estudo, a família, os filhos, o dinheiro. Tudo isso vai repercutir na tua dedicação ao crescimento da liderança. Mesmo assim, eu ainda precisava de mais. Então, eu busquei a segunda formação, que foi em análise e gestão de perfil comportamental. Nesse momento, eu começo a entender por que as pessoas agem de formas tão diferentes. O que diferencia uma pessoa da outra diante de uma ação, diante de uma questão. E nesse momento, eu começo a entender como lidar com pessoas. E daí surge também a necessidade de estudar mais uma mentoria executiva. Afinal de contas, eu estou buscando o quê? A criação, a formação e a transformação de líderes em líderes altamente eficazes. Toda essa formação foi baseada em todas as dúvidas que eu tive e nas dúvidas que eu percebi que as pessoas tinham. As empresas em si, elas não preparam os seus líderes para serem líderes. Muitas vezes eles promovem pessoas e simplesmente colocam para comandar, mas não ensina efetivamente ou não prepara essas pessoas. E essas pessoas assumem suas posições cheias de medos, dúvidas, incertezas, e isso é extremamente comum. Daí vem a solidão do líder, como eu mencionei. Não tem a quem perguntar. Vêm novas perguntas. Efetivamente, qual é o papel do líder? O que ele tem que fazer naquela posição ali? O que ele pode esperar dele mesmo? Então, diante dessa questão toda, eu crio uma nova proposta, que é a de ensinar os líderes a serem melhores. Não basta simplesmente ver vídeos na internet, buscando no YouTube, postagem no Instagram. Não, isso é muito bonitinho, mas isso não vai te transformar num profissional melhor. Efetivamente, você precisa receber a experiência, a vivência de quem já passou por essa jornada. Esse é o grande diferencial da mentoria. E nessa mentoria que eu estou criando, ela justamente se propõe a ajudar você, líder, a passar para um novo degrau, a efetivamente saber o que fazer nessa posição. Não importa se você é um líder novato ou se você já tem alguma estrada por aí. Certamente você tem dúvidas. E aí eu pude reunir tudo isso num só treinamento. A minha mentoria, ela vai proporcionar não somente a vivência e a experiência dos outros. Eu vou estar falando da formação, no desenvolvimento das pessoas. E durante esse treinamento, durante essa mentoria, nós aprenderemos como se autoconhecer. Quais são os pontos fortes do líder? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Nos pontos fortes, o que você pode fazer para utilizar no momento certo? E nos seus pontos fracos, nos seus medos, nas suas âncoras, como fazer para mitigar esses entraves? Ou como transformar isso em oportunidades? Também vou mostrar como engajar pessoas, como motivar pessoas e não como ameaçá-las, do tipo, não cumpriu a atividade, vai ser demitida ou vai ser punida. Não existe isso. Você tem que aprender como fazer com que as pessoas deem o melhor de si. Esse é o ponto principal do líder. Mas eu também vou mostrar como se comunicar de forma assertiva, como avaliar a melhor comunicação com cada um de sua equipe.
e como saber que a sua equipe está recebendo a sua comunicação de forma correta. E também vou mostrar como ser mais produtivo. Que ferramentas você pode utilizar num projeto para saber o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito. A ideia, o resultado é transformar a sua liderança numa liderança de alta performance, com efetivos resultados. Esse treinamento vai fazer com que você apresente uma nova imagem, um novo resultado perante pessoas, perante a empresa. Você vai se sentir muito mais seguro. Agora, lembrando, essa mentoria, ela foi criada para proporcionar uma ajuda efetivamente a você. Ela não visa lucros, mas obviamente ela tem um preço a pagar. Afinal de contas, temos que pagar os profissionais envolvidos nisso. A parte da filmagem, a parte da colocação no Instagram, toda essa equipe, todas essas pessoas, elas merecem serem pagas. Então, a pergunta é, quanto você acha que vale uma mentoria desse porte? Uma mentoria que efetivamente vai transformar você num grande líder, vai tirar você de uma posição e vai te dar uma segurança para você atingir uma nova posição. Quanto que custaria um treinamento desse, em 6 aulas, aonde seria ministrado por uma instituição de grande porte? Quanto você acha que custaria? Pensa bem nisso. Depois que você chegar a um determinado número, dá uma olhada aqui embaixo e verifica quanto que nós estamos cobrando para você. Lembrando, de novo, a ideia não é obter lucro. A ideia é tão somente proporcionar o melhor para você. Mas lembre-se, esse treinamento não ficará disponível por muito tempo. E a turma que será criada será uma turma reduzida. Não montaremos uma turma com dezenas de pessoas, porque senão pode perder a qualidade. A ideia, efetivamente, é ter um resultado eficaz. E o principal é contribuir, fazer com que as pessoas que terminem essa mentoria, elas sejam multiplicadores de todo esse conhecimento. Essa é a nossa proposta. Se você gostou da ideia, se você gostou da proposta, seja bem-vindo. Eu convido a você para um mundo diferente. Meu nome é Maverick Melo, um consultor que já atua no mercado há mais de 20 anos.